face a face. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, porque mais uma vez temos o privilégio de estarmos na sua casa, te adorando, te louvando, ó Deus, entregando a nossa adoração, te servindo, ó Deus, não apenas buscando algo do Senhor, mas te entregando algo, Deus. E eu oro para que todos os momentos aqui, ó Deus, de entrega suba a Ti como cheiro suave, agradável de adoração ao Seu nome, Deus. Nós oramos para que o Senhor se sinta à vontade em nosso meio, ó Deus, para se manifestar, para continuar agindo, ó Deus, manifestando o sobrenatural na vida de cada um aqui nessa noite, Deus. Nós oramos também de forma especial para todos os homens que estarão, ó Deus, servindo, passando nesse face a face, para que haja uma blindagem do céu, espiritual, emocional, física, sobre a vida de cada um deles. Deus, guarde o Senhor de todos os lados, Deus, para que eles sejam enviados para esses 3 dias intensos, ó Deus, mergulhados na sua presença. Nós oramos para que eles voltem homens restaurados, ó Deus, transformados, e que eles tenham verdadeiramente um encontro face a face com o Senhor. Deus, para nós é uma alegria, Deus, vivenciar esse momento. Nós oramos pela vida desses homens, em nome de Jesus, amém? Amém. Queridos, eu quero ler com você 2 textos, os textos base da nossa ministração nessa noite. O primeiro está em Deuteronômio, se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, no seu celular. Deuteronômio capítulo 31, versículos 7 e 8. Se você quiser deixar também aí, já no jeito. Deuteronômio capítulo 31, versículo de 7 a 8. E também Josué capítulo 1, versículos 3 a 9. E o texto de Deuteronômio vai nos dizer: então Moisés convocou Josué e lhe disse, na presença de todo o Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Josué 1, versículo de 3 a 9. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que o ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia, glória a Deus. Sabe, quando eu me deparei com o título dessa mensagem, eu me lembrei de uma história um tanto quanto interessante que aconteceu comigo há uns anos atrás aí. Eu me lembro que nós estávamos indo viajar com os amigos aí para um lugar onde eu de fato não conhecia o caminho. Eu não sabia a direção. A partir de certo ponto em diante eu não sabia o caminho.
E tinha um amigo na frente com um grupo de amigos que ele sabia o caminho. A gente falou: estou contigo, estou te acompanhando, não vou desgrudar o olho de você, porque eu não sei o caminho, eu não sei para onde ir, eu preciso seguir a mesma rota que você. E eu me lembro que foi aquela aventura, né? A gente foi, seguiu o carro pelo caminho, o Sorrisão estava comigo no carro também, a gente tentava instalar o Waze, a gente tentava espelhar os mapas ali no multimídia do carro e não dava certo, e foi aquele auê dentro do carro, e a gente falou: não vai ter jeito, vamos ter que ficar na cola, seguindo o caminho, seguindo esse grupo de amigos aí, para que a gente não se perca, para que a gente chegue no destino aonde a gente tem que estar. E assim foi no caminho de ida e volta. A gente seguiu, fomos em segurança, voltamos em segurança, glória a Deus pela aventura. Mas tinha alguém na frente que sabia o caminho, tinha alguém na frente que sabia aonde iria chegar, e por isso nós ficamos tranquilos. A gente só não podia desgrudar os olhos, focado, mas a gente sabia que alguém que estava na frente sabia o caminho, e por isso estávamos tranquilos. E quando você tem um amigo, um conhecido, como nessa ocasião que eu acabei de citar para você, na sua vida, você se sente confiante, porque quando você tem alguém que você pode confiar, que está na sua frente, que sabe a direção, que sabe o caminho, você evita erros, você evita entrar por rotas que vão te atrasar, você evita ir por lugares que muitas vezes podem te trazer um resultado difícil, catastrófico. Quando você tem pessoas em quem você pode confiar, que estão à sua frente, você evita perder tempo, você se sente mais seguro, porque você confia quem está à sua frente. Afinal de contas, alguém está abrindo o caminho, deixando claro para onde você tem que ir. E talvez você chegou aqui nessa noite e falou: quer saber, eu me identifico com essa história. E talvez você se identifique porque um dia talvez você precisou acertar o caminho, tinha alguém na sua frente que você precisou seguir, e essa pessoa sabia o caminho, você foi e deu tudo certo. Ou talvez você se identifique porque você falou: eu sou o contrário de você, porque eu não tinha ninguém, eu não sabia o caminho, eu não tinha o Waze, eu não tinha mapas, eu não tinha internet, e eu me dei mal, porque não tinha alguém que sabia a direção. Isso te levou a tomar decisões desastrosas. E a partir disso, desse ocorrido, dessa situação, eu quero te fazer uma pergunta: quais áreas da sua vida que hoje você precisa de uma direção? Quais áreas da sua vida hoje você precisa de uma resposta, de uma vitória? Porque quando a gente olha para esse texto de Josué, nós vemos que o Senhor está falando para eles: eu tenho conquistas para você, eu tenho uma terra que mana leite e mel, eu estou à frente de vocês, apenas sejam corajosos, apenas vão, apenas deem o primeiro passo, pois eu estou à frente de vocês. Eles tinham alguém que estava na frente, alguém que estava abrindo o caminho, alguém que estava facilitando a caminhada para eles. E talvez você chegue aqui nessa noite com essa necessidade de alguém que vá à sua frente, de alguém que abra o caminho para você, de alguém que pegue na sua mão e fale: eu vou te mostrar o caminho, eu vou à sua frente, eu vou facilitar a sua jornada, apenas tenha coragem. E nós temos algumas características na vida das pessoas que nós podemos observar quando Deus vai à frente, quando Deus está à frente de uma situação. Temos a convicção de que nós nunca estamos sozinhos, Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Você conquista coisas extraordinárias, você é vitorioso em suas batalhas, e você se torna próspero e bem-sucedido. São alguns filtros que eu trago a você, que mostra quando Deus está à sua frente, o que começa a acontecer, o que começa a refletir na sua vida, quando Deus de fato está à frente, quando o Senhor de fato está, como foi com Josué, quando foi com o povo, à frente do caminho, abrindo o caminho. Talvez você chegou aqui hoje desejando que Deus esteja à frente das suas batalhas, mas acontece que
por vezes você caminha sozinho, sem direção, porque você não se dá conta de quem vai à sua frente. Talvez você não tenha direção no seu emprego, na sua família, nos seus projetos, porque você não se dá conta de quem está à sua frente, no seu ministério, na sua célula, e você acaba caminhando sozinho. E talvez você chegue aqui hoje dizendo: preciso dessa direção, eu estou perdido. Eu cheguei aqui e eu não sei o que fazer na minha família, na minha casa, as coisas vão de mal a pior. 2026 mal começou e eu estou vivendo 2025 a parte 2. Eu estou perdido, eu estou sem direção, eu estou sem condições. Eu preciso de uma direção nessa noite. Eu preciso que o Senhor me oriente. Talvez você se encontre assim nessa noite. Por isso, existem algumas atitudes que podem definir de que é o próprio Deus, o próprio Senhor que estará à sua frente na batalha. Não basta apenas você querer reconhecer, não basta apenas você desejar essa direção do Senhor. Há algumas coisas que eu e você precisamos fazer, precisamos tomar partido, agir, para que de fato o Senhor esteja nos conduzindo na nossa vida, nas nossas batalhas. Em primeiro lugar, você precisa reconhecer as suas autoridades espirituais. Quando nós olhamos para a ocasião desse trecho, nós vemos que todo o povo ele foi submisso a Josué. E o povo olha e diz: Josué, nós faremos o que você mandar. Quando o Senhor convoca Josué, quando Moisés ele estabelece Josué como seu sucessor, o povo olha e fala: Moisés, nós estamos com você, nós vamos fazer aquilo que você nos orientar, nós vamos te obedecer. Josué, nós faremos assim como você determinar. E nós vemos que o povo reconhecia a liderança de Josué, que estava substituindo Moisés. Mas é engraçado que o povo não reconhece essa liderança, o povo não se submete apenas porque Josué era o bonzão, mas porque o povo reconhecia que o Senhor estava à frente de Josué. O Senhor estava à frente de Josué. Mas acontece que muitas vezes, irmãos, nós dizemos que queremos que o Senhor vá à nossa frente, mas nós não reconhecemos as autoridades que Ele institui na nossa vida. E é fato que se você não reconhece essas autoridades que o Senhor institui sobre a sua vida, provavelmente você vai andar perdido e sem direção. Em submissão a pastores e líderes, em submissão a pais e mães, discórdia semeada entre irmãos por falta de sujeição. Não faz sentido nós queremos que o Senhor vá à nossa frente, que o Senhor esteja conosco nas batalhas, se nós não estamos dispostos a nos submeter e obedecer orientações de pessoas que Deus confia ao seu rebanho. Isso começa no nível mais improvável talvez que você ignore, na sua célula. O líder de célula que o Senhor estabeleceu para cuidar de você, para te facilitar o caminho, para te orientar, para orar com você. Você como membro de célula, precisa honrar, precisa submeter ao seu líder de célula. É alguém que disse sim, alguém que está disposto a ser cobertura na sua vida. Da mesma forma, os líderes de célula, submissos aos seus supervisores, os seus supervisores honrando, se submetendo aos seus pastores de região, e os pastores de região se submetendo à autoridade do pastor sênior dessa casa, dessa igreja, da equipe de pastores e ministros. Se você está num lugar, irmão, que você não confia submissão à autoridade que Deus instituiu, sinto te dizer, mas você vai andar perdido. Você vai constantemente repetir os mesmos ciclos na sua vida, porque é preciso que você reconheça e se submeta às autoridades espirituais que foram instituídas sobre a sua vida. Não adianta você estar na célula e a primeira coisa que você faz quando acaba a célula é mandar mensagem para aquele outro irmão, causando discórdia, falando mal do seu líder, falando mal do seu pastor, daqueles que estão liderando os ministérios que você faz parte. Eu me lembro que quando o pastor Charlton chegou para mim há 4 meses atrás, acertamos uns detalhes, eu, pastor Charlton, pastor João, ele falou: opa, agora
está na sua mão, Indeara, você vai pastorear aquela igreja local, Peteca está com você, decisão, direção, está contigo, nós estamos aqui para te auxiliar. Um novo nível de responsabilidade. Irmãos, em nenhum momento, em nenhuma decisão que eu tomei, eu deixei de prestar contas para o meu pastor local, que é minha autoridade espiritual, pastor João. Quantas vezes nos reuníamos, trocávamos ideia, falava, pastor, está acontecendo isso, eu fiz isso, esclarecer, me aconselhar. Não é porque talvez você foi estabelecido como autoridade que você não tem que estar submisso a outra autoridade sobre a sua vida. Quantas e quantas vezes tinha liberdade de tomar minhas decisões. Ano passado nós tivemos que tomar algumas decisões um pouco mais duras, né, pastor João? Como ministério não é romântico, né? Pastor Charlton, isso, fiz aquilo. O que você acha? Vamos por esse caminho, vamos por esse. Alinhávamos, tá legal, vai por esse caminho, faz assim, faz assado. É por aí mesmo. Da mesma forma, o pastor Fausto de Araçatuba, que é o responsável pelas extensões, nunca deixei de prestar contas, porque eu reconheço que existem autoridades sobre minha vida, da qual eu preciso prestar contas. Irmão, tem uma coisa que eu aprendi: ninguém nasce de oco de pau. Começa na sua casa, com a autoridade dos seus pais. Talvez você adolescente está aqui e você anda em rebeldia com seus pais, não se submete, não reconhece a autoridade espiritual deles. Como é que você espera que o Senhor vá à frente da sua vida? Como é que você espera que o Senhor trave batalhas para você, se você não está disposto a honrar aqueles que estão na sua casa? É preciso haver submissão e reconhecimento das autoridades espirituais que Deus estabelece sobre a nossa vida. Se você é servo de Deus, isso se demonstra em suas atitudes de submissão à autoridade espiritual. E quando nós olhamos para a vida de Josué, nós vemos que ele construiu essa autoridade. A vida toda Josué foi auxiliar de Moisés. Tudo o que Moisés fazia, Josué estava ali, submisso a ele, respeitando as suas orientações, respeitando as suas direções. A autoridade não cai do céu, a autoridade é construída. E você só pode ter o respeito que você tanto almeja, você só pode conquistar essa autoridade que talvez você almeja, que você não tem, quando você decide se submeter a uma autoridade. Quando você começa a reconhecer as lideranças espirituais que estão sobre a sua vida. O resultado é que Deus fez com que Josué fosse respeitado, assim como Moisés. Se você quer respeito, você precisa ser homem e mulher de Deus. E talvez você olhe e fale assim: mas na minha casa, minha mulher não é submissa, meus filhos não me respeitam. Talvez o que eles agem com você seja um reflexo daquilo que você é, insubmisso. Talvez eles apenas estão vendo o reflexo daquilo que você é com os seus líderes, com os seus pastores. E você espera mesmo que a sua casa vá de bem a melhor quando você não é submisso? Quando você não reconhece, não respeita, não honra a autoridade daquelas pessoas que estão estabelecidas sobre você? Para o Senhor ir à frente nas batalhas, em segundo lugar, cumpra a sua palavra. A história nos conta depois que Josué e o povo estavam prestes a invadir Jericó, mas eles enviam 2 espias para coletar informações a respeito da cidade. Eles enviam os espias, eles vão lá, visualizam a cidade, e eles se deparam com uma mulher que resolveu acolhê-los, para que eles não fossem pegos. A prostituta Raabe. Ela falou: eu vou acolher vocês, eu só peço uma coisa, que quando vocês conquistarem a cidade, vocês salvem a mim e a minha família. E os espias falaram: tá certo, a gente tem um trato, você nos acolhe e a gente salva você e sua família. Pouco tempo depois, os espias voltam, Israel invade Jericó, Israel conquista a cidade, e quando eles chegam na família de Raabe, eles têm que cumprir um trato. Trato é trato.
Eles pegam a família de Raabe, levam de volta para o acampamento em Gilgal, e a palavra de Deus diz que Raabe vive entre os israelitas até hoje, porque eles decidiram cumprir sua palavra. Os espias foram bondosos, eles cumpriram a sua palavra. Eu e você precisamos aprender a cumprir a nossa palavra. Tem a palavra de homem, cumpra a sua palavra de honrar sua casa, de honrar a sua esposa, seu marido, seu filho, o seu patrão. Cumpra a sua palavra. A Bíblia nos diz que seja o seu sim, sim e o seu não, não, porque o que vier fora isso é do maligno. Mas acontece que por vezes, no primeiro revés da nossa vida, a nossa palavra acaba fazendo curva. Na primeira dificuldade, a sua palavra faz curva. Talvez você iniciou o ano falando: Senhor, eu vou me propor, eu prometo, Jesus, que eu vou jejuar mais, eu prometo que eu vou ler a Bíblia toda, eu prometo que eu vou no curso de fundamentos esse ano, aprender mais a palavra, eu prometo, e você faz uma série de promessas ao Senhor, e o Senhor está anotando tudo aquilo que você está falando, tudo aquilo que você está prometendo, e na primeira dificuldade você simplesmente descumpre o seu combinado com Ele. Simplesmente aquela palavra que não devia fazer curva, ela acaba fazendo curva. Exigimos do Senhor, que é fiel e não muda, para que Ele cumpra o que prometeu. A gente age como se Deus tivesse amnésia, como se Deus fosse se esquecer daquilo que Ele prometeu. E quando nós olhamos para a nossa situação, para as adversidades, a primeira coisa que fazemos é encurralar, pegar Deus com o colarinho e falar: Senhor, e aí? E o Senhor está olhando para você e dizendo: cadê sua parte no contrato? Cadê sua parte no acordo que você deixou de cumprir? Na primeira dificuldade, temos a tendência de descumprir a nossa parte no acordo. Como advogado, eu trabalho no departamento jurídico de uma empresa onde, dia a dia, eu vejo situações desastrosas, porque partes celebram um contrato e elas não têm o comprometimento de manter a sua palavra. E daí situações desastrosas acontecem, financeiras, econômicas, simplesmente porque elas decidem celebrar um acordo, firmam um contrato, e por causa de alguma situação decidem descumprir a sua parte no acordo. Quais consequências você tem sofrido por descumprimento da sua palavra, daquilo que você se compromete a fazer? Estar no prejuízo não é desculpa para que você seja infiel, para que você seja desleal. Pior é não cumprir o combinado. Um dia você se comprometeu, deu sua palavra, quando fez um compromisso diante de Deus de levar a palavra dele para as próximas gerações. Um dia você se comprometeu diante de Deus a passar o cajado para as próximas gerações, a ensiná-los. Os seus filhos, os seus netos dependem de você cumprir a sua palavra hoje. E quando nós olhamos, por exemplo, para os muçulmanos, eles discipulam os seus filhos rigorosamente, eles discipulam os seus netos rigorosamente. Uma criança muçulmana criada num lar muçulmano com poucos anos de vida, já tem decorado todo o Alcorão. É por isso que hoje é uma das religiões que mais cresce e mais se multiplicam, dominando todo o Ocidente. Porque são pessoas que são comprometidas com aquilo que Ele se propõe. E aquilo que eu e você nos propomos a fazer diante de Deus está sendo esquecido. Discipulado é não deixar morrer o avivamento nas próximas gerações. Em terceiro lugar, seja santo. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Irmão, entenda que a santidade, ela é o que abre o caminho, ela abre o céu para a manifestação sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Talvez você esteja muitas vezes não entendendo o porquê de constantes derrotas e ciclos repetitivos na sua vida.
Mas talvez a sujeira da sua vida que devia ser limpa, você está apenas pegando aquela vassourinha e jogando para debaixo do tapete, falando: Senhor, se manifesta, abre o céu sobre a minha vida. Quando na verdade você deveria buscar se consagrar ao Senhor, se purificar. O Senhor não se manifesta em ambientes sujos, o Senhor não se manifesta em ambientes onde há pecado, onde há sujeira escondida, onde você fala uma coisa, mas você faz outra coisa. Para você ver o agir de Deus sobre a sua vida, você precisa se consagrar, se santificar. E nós temos um exemplo muito triste na história do povo de Deus. Quando Josué e o povo foi para a batalha de Jericó, eles conquistaram Jericó e o Senhor deu uma ordem clara para eles. Ele disse: todos os despojos serão consagrados a mim, ninguém deve pegar nenhum despojo. A história conta que Acã, ele desobedece essa ordem, ele pega ouro, prata, pega despojos que eram consagrados ao Senhor e esconde no acampamento dos israelitas. E quando eles vão para a próxima batalha, uma cidadezinha pequena, aparentemente insignificante, que com poucos soldados eles poderiam derrotar, eles sofrem uma perda, eles perdem a batalha de Ai. E Josué fica se perguntando: Senhor, o que aconteceu? Onde nós erramos? O que tem de errado? E Deus fala para Josué: tem pecado no seu acampamento, Josué, tem coisa errada. Vocês perderam porque não estava com vocês, tem coisa errada. A história conta que depois eles descobrem, infelizmente a família de Acã paga o preço, são mortos. Mas o Senhor deixou de se manifestar porque havia sujeira escondida, havia pecado, não havia santidade. O Senhor não vai se manifestar na sua casa, no seu emprego, no seu trabalho, na sua célula, se não houver consagração. Não tem como Deus ir à frente da batalha na sua vida se não haver santificação, se não haver consagração, se não haver separação. Talvez a direção que você precisa hoje, o Senhor está dizendo para você: tire aquela sujeira que você está escondendo debaixo do tapete, se consagre, se limpe, para que eu me manifeste no meio da sua vida, para que eu faça grandes sinais e maravilhas na sua vida. Para que o Senhor vá à sua frente na batalha, entenda que tudo é no tempo de Deus. O povo israelita comeu do fruto da terra antes mesmo de entrar nela. O povo estava acampado em Gilgal, na planície de Jericó, e a história conta que naquele ano eles celebraram a Páscoa, comeram pães sem fermento e grãos torrados, fruto daquela terra que eles haviam de conquistar. Eles não haviam conquistado a terra ainda, mas era fruto da terra que eles estavam prestes a conquistar. E a história diz que naquele ano, quando eles celebraram a Páscoa e comeram dos pães que eram fruto daquela terra, no dia seguinte o maná cessou. No dia seguinte o maná cessou. O Senhor nos surpreende dando uma prévia daquilo que já seria parte da vitória a ser conquistada em pouco tempo. Irmão, entenda que o maná é somente para o tempo de deserto. Enquanto o Senhor te surpreende, te sustenta com maná, Ele não te deixa sozinho no deserto. Mas eu quero te dizer que quando o maná cessar sobre a sua vida, não se assuste, significa que é tempo de você entrar na terra prometida. Tudo no tempo do Senhor. Talvez você esteja hoje ainda aqui sendo sustentado pelo Senhor com maná. Mas quando o maná cessar, é porque Ele está dizendo: o tempo de deserto acabou, está na hora de você conquistar a terra. Entenda que tudo é no tempo dEle, não é porque você ainda não está vivendo as promessas, as conquistas que Ele tem para você, não significa que Ele não esteja no controle do tempo das promessas sobre a sua vida. Em nome de Jesus, entenda nessa noite que o seu tempo de deserto vai acabar. O Senhor não quer que você viva um 2025 parte 2,
2026 é o ano de romper. Quinto lugar, busque experiências com Deus. Se tem alguém que teve experiências com Deus, foi Josué. Nessa caminhada, Josué acompanhou Moisés, os sinais e maravilhas que Deus operou através da vida de Moisés, e quando ele assumiu a liderança do povo, ele viveu na própria pele sinais e maravilhas, experiências com Deus. Josué vivenciou o milagre de atravessar o Rio Jordão. Josué também vivenciou o sol e a lua pararem. Josué, e a Bíblia diz que nunca houve dia semelhante àquele. E talvez você esteja aqui hoje, contando até hoje, as maravilhas, as experiências que você teve com Deus. Qual foi a última experiência que você teve com Ele? Talvez você teve uma experiência marcante na sua conversão há 10, 15 anos, 5, não sei. Talvez você teve uma experiência marcante no seu face a face. Talvez você teve uma experiência marcante numa conferência no ano passado, retrasado. Talvez na sua célula você teve um momento no seu secreto. Mas qual foi sua última experiência? O Senhor não quer que você viva de experiências passadas, por mais marcantes que elas possam ter sido. O Senhor tem experiências maravilhosas para que você vivencie com Ele ainda. E se você deseja que o Senhor vá à frente nas batalhas da sua vida, busque experiências com Ele, pois Ele continua querendo proporcionar novas experiências para a sua vida, novos encontros sobrenaturais para a sua vida. É na experiência com Deus que você percebe que Ele está com você. É nas experiências com Ele que você percebe que Ele está à sua frente, abrindo o caminho para você. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Isaías 45:2 nos diz: eu irei adiante de você e aplanarei os montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Ei, é o Senhor que está dizendo para você: eu vou à sua frente. Eu sou aquele amigo que vai à sua frente quando você não sabe o caminho. Eu sou aquele que vai facilitando para você. Eu sou aquele que vai vencendo por você. Eu sou aquele que vai entregando Jericó para você. Ei, eu não sei de que forma você entrou aqui nessa noite. Talvez você entrou falando: olha, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma direção para minha casa. Eu não sei o que fazer com meus filhos. Eu não sei, meu casamento está à deriva. Eu preciso que o Senhor vá à frente da batalha na minha vida, no meu casamento. Talvez seja um negócio que você vê desmoronando. Talvez você está apavorado com o cenário econômico. Ano de eleição, sabe como é que é, né? Ei, o Senhor está à frente da sua vida. Ele já está lutando as batalhas por você. Eu não sei qual tipo de direção você precisa aqui nessa noite. Eu quero te convidar, enquanto equipe de adoração, nós vamos em mais uma canção. Se você precisa de uma oração específica, dê um passo à frente, vem aqui, nós queremos orar por você. Eu não sei de que forma o seu ano começou, querido, mas o Senhor é aquele que vai à frente na sua batalha. Assim como Ele disse para Josué, Ele está dizendo para você nessa noite: sê somente forte e corajoso. Eu estou com você. Eu vou adiante de você. Apenas não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Olhe para frente. Tenha cuidado de observar aquilo que eu tenho te ensinado, de observar a lei que eu tenho deixado como instrução para você. O Senhor é aquele que tem a direção para a sua vida. Talvez você buscou estratégias, talvez você buscou cursos na internet, talvez você se capacitou, mas o Senhor é aquele que já tem um retrato do seu futuro, Ele já tem um retrato do seu ano. Ele vai à frente na batalha com você. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim, e seu passar pelo vale acharei conforto em Deus.
braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em tua graça. Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor traga clareza espiritual na vida dos seus filhos. Deus, que todos aqueles que deram um passo, Deus, admitindo que precisam do Senhor nas suas vidas, ó Deus, nas suas famílias, nos seus negócios, aqueles que nessa noite estão te convidando, ó Deus, para guiá-los, ó Deus, em nome de Jesus, eu oro para que haja uma clareza, Senhor, espiritual. Oro para que haja olhos abertos, espírito de discernimento, Deus, repousando sobre cada um deles. Aquele, Senhor, que um dia tiveram uma vida devota ao Senhor, uma entrega ao Senhor, e hoje são distantes, Deus, eu oro para que haja, Senhor, para que o Senhor reacenda a chama da fome e da sede pelo Senhor, por uma busca, Senhor, pelo Senhor ainda não experimentada nesse ano. Em tua graça. Pai, eu oro para que o Senhor os visite com estratégias, ó Deus, ideias, criatividade, para que haja confissão, para que haja arrependimento, para que haja alinhamento nas famílias, ó Deus, reconexão entre pais e filhos, reconexão entre casamentos, realinhamento de propósitos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Que eles tenham, Deus, a certeza a partir de hoje de que o Senhor está com eles, que o Senhor está à frente nas suas batalhas, que o Senhor os guia, que o Senhor os capacita. Em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos, apresentamos a vida de cada um que está aqui nessa noite, Deus. Que haja uma mudança de mentalidade, uma mudança, Deus, na forma de enxergar, ó Deus, para que eles vejam o Senhor, para que haja um compromisso, Deus, renovado, uma aliança renovada com o Senhor nessa noite, Deus. Que as dificuldades não venham a fazer com que eles joguem a toalha, que as dificuldades não venham a fazer com que eles abandonem o Senhor, abandonem os seus caminhos. Que
que não haja abandono dos seus princípios. Deus, fere a cada um de nós com um zelo pela sua palavra, com temor. Em nome de Jesus, Pai, assim nós oramos, consagramos cada vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar e te dar uma semana extraordinária, poderosa, em nome de Jesus. Deus te abençoe.